E louvo a Deus, porque nessa noite Deus nos trouxe aqui para podermos ouvir a sua palavra. Então Ele já nos falou através dos louvores, Ele já nos falou através das ministrações feitas pelo bispo, pelo pastor, presidente desta igreja, e agora, pela sua misericórdia, eu venho até você trazer alguma coisa da parte de Deus. Alguns dias atrás estive falando com o pastor Francisco, e quando nós estávamos conversando, eu cheguei para ele e disse: olha, eu tenho umas coisinhas aqui em casa que eu não estou utilizando. Se você quiser vir aqui buscar, vem aqui em casa. E tinha um ventilador, o ventilador estava com um problema. Eu falei: olha, pode mandar aqui, pastor, e é coisa simples para poder consertar. Está aqui o ventilador, está aqui, isso, aquilo. E tinha uma caixa de som. E ele vai se lembrar dessa caixa. E na caixa de som ela estava feia, estava vazia, ela estava suja, não é verdade? Ela estava quebrada. E aí o pastor, ele: pastor, essa caixa de som aqui está desmontada, mas é só parece um marceneiro, é só mandar pintar, dar um jeitinho, ela fica legal. Aí o pastor Francisco olhou para a caixa e falou assim: essa aí não. Essa caixa daí? Não, pastor, me desculpe, esses bolos, essas caixas quadradas aqui, eu posso pintar. Ele já imaginou como ficaria aquelas caixas. Ele viu a primeira caixa, ele viu a segunda, ele viu a terceira, aí daqui a pouco ele viu a caixa de som. Aí eu virei para ele olhar, e ele olhou para a caixa e falou assim: essa caixa está feia, e eu não sei o que eu vou fazer com essa caixa. Eu olhei: pastor, tem certeza, pastor? Tem. Mas qualquer coisa eu levo, mas não vai nem caber no meu carro. E ele foi embora. E aí eu estava lá arrumando as outras caixas. E aí eu olhei para aquela caixa que ele falou que não queria mais. E também eu não queria. Deixa bem claro que eu ofereci para o pastor: pastor, eu não estou com paciência para mexer nessa caixa. Só tem uma coisa: eu parei na hora que estava pintando as outras caixas, preparando as caixas de som. Eu olhei para aquela caixa e falei: vou mexer nessa caixa também. Só de raiva, a primeira caixa que eu vou arrumar vai ser essa. Peguei as outras, deixei de lado, peguei aquela primeira caixa e comecei a pintar. Aí eu comecei a pintar ela. E existe um produto que a gente aprende a mexer com som, que serve para carros. Quando você está pintando um carro, quem conhece de carro, mas você deve entender disso, tem batida de pedra. Batida de pedra. Batida de pedra é uma tinta que você coloca no assoalho do carro, que ela é uma tinta que ela, depois que seca, ela fica emborrachada. E ela impede a penetração da água. E você utiliza esse produto para poder colocar dentro, por fora da caixa, caso chova, coisa do gênero. Então as pessoas normalmente passam essa tinta fundo de pedra. E conforme eu estava pintando, Deus começou a me colocar a ministração que eu daria hoje. E eu comecei a retomar aquela caixa, eu comecei a pintar ela por fora. Só que quando eu olhei para dentro daquela caixa, do lado de dentro ela estava com a madeira crua, e estava com aquela madeira esbranquiçada, feia. Eu falei: eu betumei por fora e vou betumar agora por dentro. E comecei a betumar por dentro e ver detalhezinhos daquela caixa, detalhes que eu nem imaginava que existia naquela caixa de som. E eu comecei, pastor, a betumar a caixa, betumar aqui, betumar ali. Aquela parte que estava feia, eu comecei a preencher, porque eu sabia que depois ela ia secar e ia ficar direitinho betumada. E aonde estava feio não ficaria mais. E daqui a pouco, depois que eu comecei a pintar a caixa, tinha uma segunda base, que é a tinta que passa por fora. E quando eu comecei a pintar por fora, a caixa começou a pegar uma cara diferente. E quando eu tinha pintado ela com a segunda tinta, que era num preto fosco, quem chega lá em casa? Pastor Francisco. Pastor, olha, eu fui buscar as caixas lá, aquelas caixas lá que eu estava sem tempo.
buscar. Eu vim buscar. Quando ele olha aquela caixa pintada, ele, aquela caixa é aquela caixa que eu não queria? Pastor. Agora tu não vai querer me dar mais ela. Eu falei, é verdade, pastor. Não. Aquela caixa feia, ela ficou uma caixa bonita. Só que eu estou tentando transformar essa entrada, essa administração dessa noite, e entrar com vocês em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 11. E hoje, quando o pastor pegou a palavra, por último, antes de dar a minha introdutória da ministração desta noite, ele disse o seguinte, que o bispo tinha falado batia com o que Deus tinha falado com ele, e o que Deus tocou no meu coração bate com o que vocês dois falaram até agora nessa noite. Eu vou dizer para você uma coisa: Deus fala conosco 24 horas. Existe a parte espiritual e muitas das vezes duvidamos dela. E aí vem Gênesis capítulo 6, no versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Versículo 14: faze para ti a arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados com comprimento de água, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela. Olha como Deus é detalhista. E farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares baixos, segundo e terceiros. Versículo 17: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há o espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e tudo o que vive de carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para conservares vivos contigo macho e fêmea. No versículo 22 diz assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Quando eu estava fazendo a sinóptica ou a introdutória do que acontecera comigo durante a semana, eu achava, conforme eu estava pintando aquelas caixas, eu começava a ter novas ideias. Eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Mas se eu não tivesse dado um start para fazer aquela manutenção, eu teria tido uma ideia? Teria visto os problemas? Não. Quando nós vemos Noé, nós vemos Deus falando com Noé de uma forma de face a face. O papo não tinha com ninguém, era ele e Deus. E Deus olhava para a terra e não tinha encontrado uma pessoa que ele pudesse confiar ou dar-lhe aquela ordem de executar um determinado trabalho. Eu quero dizer nessa noite para você que está me ouvindo, que andar com Deus é um mistério. Você não sabe o que vai
Aí você tem que confiar em mim. E quando Deus fala com Noé e dá para ele, ou incumbe a ele, de criar uma arca, eu paro para pensar e avaliar. Quando ele ouve o chamado de Deus para executar aquilo, você ouvindo assim, né? Deus mandou Noé fazer uma arca. Fácil. Vocês imaginam o tamanho da arca? Vocês sabiam qual a estrutura que Noé tinha, ou o conhecimento que ele tinha para fazer a arca? Sabe quem era Noé? Era um agricultor. É isso? Tem alguma coisa a ver com o agricultor para que ele pudesse construir aquela arca? A única coisa que Noé tinha era, sabe o quê? Confiança em Deus. Nessa noite eu começo a ministrar e te fazer uma pergunta: o que é que Deus tem colocado no teu coração que você acha que é impossível para que Deus faça por você? Às vezes Deus fala para você tomar um determinado caminho e você fala: Jesus, você está ficando maluco, é impossível, eu não tenho condições. Mas quem anda com Deus vive com o sobrenatural, não vive com o natural. Se Noé pudesse avaliar o seu conhecimento, se ele pudesse pesar o que ele sabia, ou o que ele tinha de estrutura, condições para construir aquela arca, desculpa, ele nem começaria. Eu não sei qual é o sonho que Deus tem colocado no teu coração, mas nesta noite, tudo quanto Deus te mandar, pode fazer. Eu quero dizer para você uma coisa: não confie no que você enxergue, confia no que Deus te fala. É verdade, porque se você enxergar o que você quer, você vai imaginar um monte de coisa. Eu quero dizer para você uma coisa, meu amado. A primeira coisa que acontece não é confiar em Deus. Já imaginou o que aconteceria? Imagina, seu né? Alice, esposa do pastor Francisco. O pastor Francisco chega em casa e fala assim: esposa, oi amor, chama o Jairus para cá fazer comigo. Aí a Alice: tá bom, diga. Jesus mandou. Como você receberia essa informação? Peraí, você está ficando maluco? Como abrir uma arca? Não poderia ser um barquinho? Jesus deu para um, 2 pães e 5 peixes. Para mim tem que ser a arca. Às vezes Deus colocou algo grande nas tuas mãos para você executar. E você fala: Jesus, tu tem um milagre menor para outra fazer. E tem que ser para mim esse grande. Eu não sei o que Deus tem colocado nas tuas mãos, mas eu digo para você: se Deus mandou, execute. E quando acontece que nós vemos primeiro Deus falando com Noé obedecendo e executando. Noé não perguntou se tinha dinheiro, Noé não perguntou para ele de onde viria os meios, apenas ele falou assim: sim senhor, vamos nós, é comigo mesmo. Às vezes nós estamos passando por dificuldades tão grandes. Eu, quando era criança, meus pais eram missionários fora do Brasil. E antes de qualquer coisa, às vezes nós temos um plano aqui fora do país. Você fala assim: quem sou eu para poder ir para outro lugar, não é verdade? E daqui a pouco Deus vai, cria meios situações e te leva para outros lugares. Mas hoje à noite eu liguei para minha mãe, eu liguei para o meu pai e disse assim para eles: eu amo muito vocês dois. Porque quando eu estava estudando essa administração, eu lembrei, sabe de quem? Dos meus pais. E quando Deus chamou eles para a obra missionária, eles não perguntaram como, simplesmente eles foram. E eu vi a glória de Deus através dos meus pais. E nessa noite Deus vai falar com você, Deus vai te usar. Não quero dizer para você, se você, olha pastor, que eu não estou, sou batismo, socorro, eu não quero saber qual é a tua característica. A ordem é:
Não, ele é rico. Ele fala assim, ó, vem pizza, vai na Parmeira, compra a melhor pizza. Não é isso? Aí, vem uma pessoa simples, precisa de você, você só ignora. Deus precisa de pessoas que comecem por coisas pequenas, para que Deus possa colocar nas suas mãos coisas grandes. Aí você olha para mim e fala, pastor, mas espera aí, eu disse sim, obedeço, vou tomar atitude, e agora qual é o que eu faço? É começar a utilizar a palavra fé. E a única forma de você ter fé é falando com o dono dela. O dono da fé, sabe quem é? Jesus de Nazaré. Porque olha, quando você olha Deus falando com Noé, Deus fala assim, olha, Noé, você vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assado, a janela vai ser assim. Deus começava a falar no ouvido de Noé. Deus quer falar com você e dizer o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Só tem uma coisa, se você não parar para ouvir Ele, como Deus vai falar com você? Senhor, olha, eu estou obedecendo, eu vou agir. Vai, então agora você, depois que você obedeceu e você está pronto para agir, agora você precisa me ouvir. E hoje, para falar com Jesus, é só de joelho. Meu Deus. Uma coisa que eu percebo nessa igreja é que o pastor ele gosta de orar. Não é verdade? Quando todo mundo de pé, tome de oração. Só olhando, tome de oração. É o tempo, e tome de oração. Só que tem um detalhe que você não está entendendo. Quanto mais você ora, mais a mão de Deus começa a se mover sobre a igreja. Quanto mais você ora, Deus começa a falar no teu coração. Quanto mais você ora, Deus quebra os aguilhões. Quanto mais você ora, Deus começa a mover as suas mãos sobre a sua vida. Quanto mais você ora, Deus age na tua família. Quanto mais você ora, Deus destrói os machos do diabo. Quanto mais você ora, a mão de Deus se move sobre sua vida. Quanto mais você ora, a tua fé é multiplicada. Quanto mais você ora, as mãos de Deus começam a agir sobre a tua vida. E aonde não tinha porta, começa a se abrir. Mas tem que ter oração. E se tem oração, tem fé. E se tem fé, tem portas abertas, tem milagre, tem salvação, tem transformação. Nesta noite, Deus quer falar com você. E nós vemos que quando Deus manda ele construir a arca, Deus dá ideias para ele. E eu acho engraçado que o diabo, algumas pessoas falam assim, ó, quando você orar, não fala nada porque o diabo está ouvindo. Já viu essa história? Não é? Ó, não fala, ó, o diabo está ouvindo tua oração. É verdade, viu isso? Eu vou dizer para você uma coisa. Sabe por que o diabo não consegue destruir os sonhos de Deus para você? Porque Deus só fala os seus sonhos para você. E é engraçado que o diabo fica assim, procurando entender qual é o plano de Deus para a sua vida. E às vezes o diabo cria um laço ou uma situação para você à direita. Só que Jesus, ele está ali, ó, só de butruca. Ele chega para você, quando você está ligado nele, aí ele fala assim, ó, faz a parede na esquerda. E às vezes a gente não sabe que o diabo está planejando com a gente. E Deus te dá uma diretriz para fazer alguma coisa. E Deus fala assim, para a esquerda, mas Jesus é contramão. Não tem nada a ver eu ir para a esquerda. Jesus fala assim, vai para a esquerda. Porque o meu sonho eu só conto para você. E você não sabe o que está acontecendo porque o diabo quer destruir os teus sonhos. Então, ó, vira para a esquerda. Fica para a esquerda. E quando você desobedece, cada desobediência para Deus não chicote, quem te leva, não é verdade? Quem já se arrependeu por uma coisa que não ouviu Deus? Eu estou cheio. Eu estou cheio. Sabe por quê? Muitas das vezes Deus fala para você, faz assim. Aí você não ouve Deus. Você é um zumbizinho falando, né?
aí daqui a pouco você toma a direita, e naquela direita que você tomou, o diabo tinha planejado algo contra você, e você se afunda nele. Nessa noite, quais são os planos que Deus tem falado para você e você não está obedecendo? O que Deus tem colocado no teu coração que você não está obedecendo? Eu quero dizer para você uma coisa, desculpa a sinceridade. Olha, eu hoje, Anderson, conheço alguns países. Hoje eu, Anderson, falo algumas línguas. Mas eu vou dizer para você, na minha infância, cansei de andar com papai e mamãe no sítio de oração. Quando eu era criança, cansei de ver minha mãe arrumando a igreja. Eu vou dizer para você, não existe bênção por um acaso. Tem pessoas que têm história. Para que Deus falasse com Noé, havia um contato de Noé com Deus e Deus com Noé. Não foi por um acaso, blim, não. Para que você seja abençoado, tem que haver uma história entre Deus e você. Você e Deus, pergunto eu, qual é a tua história entre Deus e você? Às vezes não montamos essa história. Eu quero dizer para você, chegou o pastor aqui à direita e falou assim, olha, estou precisando disso, daquilo, irmãos. E tem gente que está vendo o que o pastor precisa e infelizmente ele fala, Senhor, é com o vizinho, não é comigo, porque eu não sei fazer isso. Verdade. Mas aí Deus fala assim, aprende, dá teu jeito. E nós vemos um detalhe importante que no tempo está acabando, são 9 horas e 3 minutos. Eu quero dizer para você uma coisa. Quando Noé começa a construir a arca, ele começa a betumar essa arca por dentro e por fora. Às vezes nós betumamos a nossa vida apenas por fora. Você vai na igreja, você dá oferta, né? Você jejua, você faz coisas que vai um monte. Só que em casa está sem betume. Em casa você grita com teus filhos. Em casa está acontecendo problemas da qual você precisa ser betumado. Não adianta nós betumarmos nossa vida apenas por fora. Nós temos que betumar nossa vida por dentro. E eu quero te perguntar nessa noite, às vezes Deus ainda não terminou uma obra, um projeto na tua vida, porque falta o betume. Porque se eu, olha, é incrível. Se essa casa por dentro estiver bem pintada, mas se tiver penetração de água, o que acontece com a pintura? Estraga, dá mofo. E eu vou dizer mais, quando você deixa cair a água, quem vê por fora, que não entende, fala assim, mofou. Quem entende um pouquinho de construção civil vai dizer o seguinte, olha, vai começar a enferrujar as vigas. Meu Deus. Vai começar, ou seja, se você deixa um betume, às vezes você fala assim, só está acontecendo isso no meu casamento. Daqui a pouco, quando você vai ver, o diabo já destruiu por dentro, tudo. E não tem mais jeito. Às vezes, por um detalhe pouco seu, o diabo está fazendo um desastre completo na tua vida. Mas tem um problema de vazamento dentro de você. E se você não betumar, Deus não tem como te abençoar. Nessa noite, aonde dentro de você está faltando betume, aonde dentro de você está precisando tapar a brecha. Porque às vezes é apenas uma goteira, mas essa goteira faz uma infiltração. E aí, aquelas vigas, uma vez eu estava administrando um supermercado em São Paulo, e quando eles quiseram arrumar as colunas haviam infiltração. Tiveram que chamar um especialista, um engenheiro, para que ele pudesse, ele não quebra a coluna, ele dá umas lâmpadazinhas, uns cortezinhos, até chegar no ferro. Quando ele chega no ferro, aí ele vai colocar um produto. Esse produto, ele vai fazer com que o ferrugem estanque, pare naquela... Olha que complicado que é. Daqui a pouco ele pinta, aí ele prepara com um produto especial caro, para que possa, nesse cimento e areia, que vai tapar não. Tem todo um preparo para que aquela
noite eu pergunto: aonde você está achando que é apenas uma goteirazinha e o diabo está fazendo um rombo dentro de você e você não está entendendo? O que é que o diabo está conseguindo fazer com você e você está deixando? Ou eu quero dizer para você uma coisa: Deus não consegue colocar azeite em barro quebrado. Se o último vaso não estiver perfeito, Deus não vai jogar azeite fora. Deus só faz quando o vaso está perfeito. Aleluia. Se houver rachadura, o que ele faz com o vaso? Quebra. Não tem jeito. E tem gente sendo quebrado. A goteira continua quebrado. Nessa noite eu venho, em nome de Jesus, te trazer a seguinte notícia: Deus não quer quebrar você, Deus quer te encher. Existe uma diferença de Deus te ver sofrendo e Deus te ver vitorioso. Mas para que você seja vitorioso, tem que ter todas as lacunas da tua vida sendo lacradas, o teu vaso perfeito. E aí sim, nesta noite, Deus quer transformar num vaso perfeito. E uma vez perfeito, te encher de azeite. E com o azeite vem poder, com o azeite vem unção, com o azeite vem transformação. Nesta noite, Deus quer encher você. A arca era gigante. Era. O tamanho da arca descomunal para aquela época. Não tinha guindaste. Imagina como é que ele montou aquelas colunas de madeira, né? E para ser rápido, primeiro item: a arca não foi construída com 5 dias, com 10 dias, com 1 ano. Foram 120 anos para construir a arca. Tem gente reclamando do tempo de Deus. Deus sabe o tempo da tua vitória. Tem gente que fala assim: é hoje. Eu não sei se é hoje, mas eu sei que Deus está trabalhando na tua vitória. Passou 5 anos, passou 10 anos, Jesus passou 15 anos, passou 20 anos. Deus tinha um trabalho com Noé, porque enquanto Noé estava fazendo aquela obra, ele estava aprendendo: olha, vai vir de chuva, hein? Vai vir de chuva, hein? Tem gente que passa luta, e por passar luta, não tem coragem de pregar o evangelho. Estou passando luta, eu não vou dar testemunho. Está passando luta, eu não vou ajudar na igreja. Estou passando luta, minha vitória não chegou, eu não vou evangelizar. Estou passando luta, eu não vou cantar. Nessa noite, eu quero te falar uma coisa: não sei a data da tua vitória, mas eu vou dizer para você: com luta ou sem luta, é para você modificar. Com luta ou sem luta, é para você deixar a reina de lado e começar a entender: com luta ou sem luta, Deus está com você. Tem amigo que não tem dinheiro, está do teu lado. Conta sem dinheiro, ele some. Tem amigo, quando você é pequeno, nem aparece, mas a hora que você ficar grande, é o primeiro a bater na tua porta. Só vou dizer para você uma coisa: Deus não deixou Noé sozinho 1 minuto sequer. Uma outra observação: com quantos anos Noé começou essa arca? 320 anos. Tem gente que acha que a idade já bateu. Já vou ser com 18, pastor. Então eu não posso fazer aula missionária, eu não posso obrigar. Eu já cheguei numa idade, master, pega blaster. Então o que Deus tinha para fazer comigo já passou. Quem disse você? Às vezes nós achamos que existe limite, tempo para Deus nos usar, ou idade, ou etapa. Mas eu vou dizer para você: não existe idade para Deus mudar a tua história. Não existe idade, tempo, para que a tua vida seja totalmente transformada por Deus. Tem gente que está colocando idade nessa história. Mas eu quero dizer: deixa a idade de lado, porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus está cheio do poder de Deus, eu vou dizer uma coisa: muita gente não conhece o pastor Francisco. 2 meses. Eu estava
da cintura para baixo. Eu não estava andando. A minha esposa, Luciene, ela que me empurrava de um lado e me empurrava do outro. O pastor Francisco, ele foi até a minha casa. Minha mãe ligou para ele, se eu não me engano, né? E ele foi até lá em casa orar por mim. Quando ele orou por mim, Deus começou a trabalhar na minha saúde. Ele me conhecia. Sabia que eu era? Mas ele foi. Estava no meio do trabalho dele. Parou o trabalho dele, foi lá por mim. Ele orou por mim. E hoje estou pregando aqui. Sabe por quê? Porque Jesus. Eu conversava com a Luciene, falando do pastor Francisco, e sempre falava o nome dele de pastor. Pastor, sabe pastor? Pastor, ele veio aqui por mim, pastor. Eu não sabia o nome do seu esposo, irmã Alice. Sabia disso? Quando ele falou comigo agora da última vez, eu falei, pastor, manda para mim o teu nome da tua igreja e o seu nome também completo, por favor. Sabe por quê? Porque eu conheci o pastor, mas eu não sabia que o nome dele era pastor Francisco. Mas eu sabia que ele era um homem de Deus. Deus quer fazer com que você entenda. Não tem idade, porque não é para você aparecer, mas sim para Deus aparecer em você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu não posso, mas Ele pode. Ele não importa. Quem sabe eu seja pequeno, mas como eu orar, o poder de Deus através da minha vida vai fazer algo diferente. Mas quando eu orar, Deus vai abrir porta onde não tem porta. Mas quando eu orar, os infernos vão ser curados. Quando eu orar, o demônio vai ser expulso. Quando eu orar, o poder de Deus vai ser derramado sobre minha vida. A idade, deixa de lado a idade. Para terminar essa noite, tem tanta coisa para falar com vocês, mas eu só me determino a dizer uma coisa muito importante, que é o começo da história, lá atrás da pintura da caixa. Quando eu estava pintando a caixa de som, eu percebi que a caixa de som é composta por várias madeiras pequenas, e madeiras que fora da caixa de som eu chutaria ela e jogaria no lixo, porque eram madeiras sem forma, pequena, fraca. Para que eu vou pegar aquela madeirinha? Só que aquela madeira no lugar certo, ela era pequena, mas aquela madeira no lugar certo, que na caixa de som, fazia a diferença. Meu Deus! A arca de Noé era grande, mas sabe qual é o erro das pessoas? É olhar só o tamanho delas. Eu me lembro, para ser bem rápido, eu me lembro quando era criança, hoje em dia não tem mais isso, tinha uns castelos de lata de óleo. A lata de óleo era de lata mesmo, não era de plástico nem hoje não. Aí no interior, vocês são jovens, não devem saber disso, mas eu sou velho. Aí era um monte de lata assim, ó, na beira do carro assim, ó. Aí eu olhava para aquela pequena, né? Quer dizer, cresci muito, né? 1,80 m, né? Não tudo. Mas eu olhava para aquelas latas, e criança não tem o que fazer, né? Eu tenho santo senta aqui, mas eu não era santo não, eu usava uma bola. Aí eu me lembro que quando eu vi aquele castelo de lata de óleo, era grande. Só que tem uma coisa, eu era doido para fazer uma coisa, sabe qual? Tirar a lata do meio. Vontade que me dava. Só que meu pai andava com correndo na mão. Mas eu queria tanto puxar aquela lata de óleo do meio. Sabe por quê? Porque o castelo era grande, mas era grande composto por latas. E uma lata ia fazer um estrago. Às vezes, olhamos pessoas grandes e falamos assim: quem sou eu? Olha o tamanho dessa arca. Essa arca faz isso, faz aquilo. Essa arca pode isso, pode aquilo. Como é grande essa arca! Mas eu quero te falar nessa noite que a grande arca que Noé montou, ela foi composta por pedaços de madeira, madeira fina, madeira grossa, madeira que precisava de estrutura, madeira que não precisava, madeira fina, madeira sensível. Tinha madeira para todo tipo. Qual é o tipo de madeira que você é?
começa a fazer a diferença. Nessa noite, Deus convida você a fazer diferença. Nessa noite, Deus me trouxe aqui para te lembrar que você não é mais um, você é um, que você não é nada, você é filho do rei. Eu quero dizer para você que nessa noite você vai sair com as portas renovadas. Aonde não tinha mais esperança, Deus vai trazer esperança. Aonde não tinha mais força, Deus vai trazer renovo. Nesta noite, Deus te convida para algo diferente. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque sou pequenininho, mas o meu Deus, Ele é grande. Quem sabe, o diabo às vezes decretou na tua cabeça a palavra derrota. Eu vim trazer vitória. Quem sabe, o diabo colocou para você que você é um pedacinho de galho. Eu vou te falar o seguinte: você faz parte da arca. Quando Deus olha para Noé e fala assim: olha, eu vou salvar você, a tua mulher, os teus filhos e a mulher dos teus filhos. Nesta noite, eu trago a palavra de Deus para você. Deus vai salvar você, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, a mulher dos teus filhos. A vitória na tua vida. Nesta noite, na paixão da batalha, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Nesta noite, eu não sei o que você veio buscar, mas o que eu vim trazer é vitória. É vitória. É vitória. É vitória. Eu não sei qual é o teu tamanho. Eu estava vendo os meninos tocando aqui. Está tocando pra caramba. Que Deus te abençoe. Pastor, é um pedaço de toquinho, mas Jesus vai começar a colocar a capacitação nele e começa a encaixar uma madeirinha, sabe? Você vai dando um monte de, né? Encaixa aqui, encaixa lá, encaixa lá. Daqui a pouco eu olho pra televisão, eu tô vendo lá. Rapaz, quem deu o chão? Eu sou aquele pastor baixinho, gordinho, que te viu lá atrás, dá um autógrafo aí. Deus escreve histórias vidas. Deus tem escrito a tua história. Só que tem uma coisa: Deus é exclusivista. Às vezes você quer ficar olhando o que Deus está escrevendo para você, e Deus fala assim: para de olhar. Quem é você para olhar? Eu estou escrevendo a tua história. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer. Segundo, agir. Terceiro, crer e ter fé. Nessa noite, desculpa o tempo que eu tomei, eu passei o tempo todo. Pastor, muito obrigado por ter permitido que eu trazesse essa palavra, uma humilde palavra nessa noite. Quero dizer que Deus te ama de uma forma especial. Não sei se aqui todos são crentes, se aqui não tem crente. Eu não sei se aqui você está meio fraco, se você é meio desviado. Eu não sei quem você é. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Jesus, nessa noite, destruiu o laço do diabo, sabia? Nessa noite tem pessoas que vai sair leve daqui, sabe por quê? Porque Deus está trabalhando com você. Eu estou saindo daqui, pastor, feliz, porque tudo quanto Deus mandou eu entreguei. E se nessa noite você duvida, Deus vai essa semana te mostrar o que Ele tem de novo para você. Nessa noite, receba da parte de Deus renovo, poder, vitória e muita unção, em nome de Jesus. Meu muito obrigado. Obrigado pelo tempo que estive com vocês ministrando, aprendendo da palavra. E quero dizer para vocês: amo muito vocês.